Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos aí começando mais um EBDcast aqui no nosso canal. Mais uma semana em que nós estamos aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus, né? Estamos aí seguindo o cronograma das lições bíblicas da CPAD, né? Revista Jovens e Adultos, a Justiça Divina, com base no livro do profeta Ezequiel. E hoje falando sobre a justiça de Deus, né? Que é o conteúdo da lição de número 6. A justiça de Deus. E se você ainda não acompanhou, né, nenhuma das lições passadas, temos aqui no nosso canal a nossa playlist aí. Você pode maratonar todos os conteúdos, bem como também os nossos vídeos de cortes aí. Tem bastante vídeo interessante aí. Tem um vídeo novo aí no canal que vocês não podem passar dessa vida para outra sem saber que existe um anjo chinês. Você vai chegar no céu e você vai ficar surpreso porque você vai ver um anjo chinês. Vai lá. Haishi. Tem um Haishi. E ainda tem até nome, coitado. Então vai lá, procura lá. Você vai ver aí. Então, como eu também joguei essa semana passada, né? O vídeo do O Cristão e a Política, né? Bem sugestivo. É fato que essa aula vai sair, já vai ter sido decidido aí quem governará o Brasil aí pelos próximos 4 anos. Porém, entretanto, todavia, nós oramos para que Deus tenha misericórdia de nós, né? Independente do que vai acontecer agora dia 30 de outubro. Mas quero que vocês já se inscrevam aqui no canal, deixa aí o joinha de vocês, compartilhem aqui o nosso vídeo, nosso conteúdo, para que mais pessoas possam ser aí alcançadas para a glória de Deus. E nós voltamos então já. Bem, estamos de volta. Primeiro, né, o Ediel me devolveu umas lições passadas aí, vocês que nos acompanham fielmente aí nos nossos podcasts. Eu tinha falado que eu ia emprestar esse livro para ele, que ele ia dar um comentário aqui. O que você pode dizer da sua leitura, sua observação sobre o livro Azusa, a história do avivamento Azusa? Frank Bertram. Os camaradas eram de oração, hein? Foi Chique, né? essa briga com o meu amigo aqui, o fone de ouvido. Eu achei interessante também, é um livro... Para você que é pentecostal, sobretudo, você tem que ler esse livro aqui. Esse livro aqui é um preâmbulo, né, do que acontece em Azusa. Esse Frank Betterman, não sei se assim se pronuncia o nome dele, mas ele faz parte, né, dessa história, é um dos que clamam a Deus por avivamento. E também William Seymour, né, que é um dos patronos lá do que acontece realmente na Rua Azusa. O William Seymour gostava de ficar com a cabeça enfiada numa caixa de madeira orando o tempo todo. Então, e interessante que o que acontece em Azusa também é influência do que aconteceu no País de Gales, em 1904, pelo Evan Roberts. Inclusive, que trocou cartas aqui com esse Frank Bartlett. E inclusive esse Frank pediu várias vezes para o Evans ajudar eles em oração, porque eles precisavam do avivamento. E eu até estou para comprar um livro do avivamento do País de Gales, que não tinha, mas eu estou para comprar também, é um livro curto. E esse Evan Roberts é umas peças principais do que acontece lá, e isso influencia diretamente também em Azusa, né? É interessante porque tem um outro pastor aqui que ele é citado, né? Esqueci o nome dele, mas você deve lembrar que ele teve também uma influência do que acontece no País de Gales. Começam a buscar, ele coloca a igreja dele para buscar avivamento e tal, aquela coisa, de modo que a igreja se cansou disso e mandou ele embora. Aí ele abriu a igreja do Novo Testamento. Aí ele abriu uma nova igreja. Porque o povo não queria avivamento, eu não quero orar, eu não quero saber de nada. Mandaram ele embora da igreja. Você vê como que a coisa, há mais de 100 anos atrás, esse fato, e né, não está diferente nos nossos dias. Mas vamos lá. A justiça de Deus, gente. A justiça de Deus. Lembrando aqui, antes dele comentar, que o que nós vamos falar sobre a justiça de Deus hoje não é a questão da justificação pela fé,
Aqui é a justiça de Deus como juízo mesmo. Como aplicação sobre a infração, sobre o infrator. Exatamente. Então, o que você pode dizer da justiça de Deus? Deus ainda é juiz? Sim, sempre foi. Ele ainda continua julgando? Sempre julga. Porque tem um povo que acha que ele não é juiz, não. Ele tá julgando é nada. Mas... Ele tem um tempo para julgar, mas que é juiz, continua sendo juiz. Nós vamos ler aqui texto, Ezequiel 14, do 12, né, em diante. Eu vou ler também na versão da mensagem, que eu acho que é mais relevante, se nós entendermos. Primeiro eu vou ler o texto aqui, está em Salmo 18, verso 26, que diz: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Verdade prática, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Vê 2 Crônicas, capítulo 15. Se estiveres comigo, estarei convosco. Se me deixares, os deixarei. Recíproco. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, se fizer isso, eu faço isso. Agora não faz. Não tem como. Esse é o grande ponto. Deus, ele é soberano, porém ele fez seres humanos responsáveis. Sim, em todo o tempo. Né? Porque Deus não é autor do mal moral. Né? Então isso é suas criaturas que ele são. Ele é autor do mal? Não. Vamos lá então. Vamos com calma aqui. Miquel. Porque a grande questão do problema do mal, que muitos... até existe dois termos na teologia, né? Supralapsarianismo, infralapsarianismo. A posição que nós adotamos, a maioria dos teólogos adotam, é do infralapsarianismo, ou seja, a partir daquilo que está revelado. Eu não faço especulações do que acontece antes do que está revelado na Bíblia. Né? Na eternidade, no caso, lá quando estava só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, etc. Então a gente não consegue confabular aquilo que ele não revelou. Deuteronômio 29. Agora alguns querem dizer assim, não, Deus já tinha determinado a queda, já tinha determinado o pecado, já tinha coisa. Só que daí isso é uma posição supralapsarianista. É como se Deus fosse o autor do pecado, do mal e de todo o restante. Uma posição infra, não. A Bíblia diz o quê? Deus criou todas as coisas, etc. E naquele contexto há livre-arbítrio. Deus dá liberdade para o ser humano, ele tem condições de decidir pelo bem e o mal, e aí ele peca, desobedece a Deus de acordo com o que está revelado ali. Mas a questão, por que a conversa acontece justamente no Éden? Como assim? Por que a serpente aparece no Éden para conversar com Eva? Justamente no ambiente onde Deus já tinha dito não coma dessa árvore, e foi justamente nesse contexto que ele atacou o homem e a mulher. E também existe um outro aspecto, porque só... o problema do mal não começa também no mundo material, né? Ele começa já no mundo espiritual, no contexto espiritual, com o próprio Satanás. Aí você vê, não que eu esteja defendendo a tese de que Deus é aquela ideia do Yin e Yang. Já viu o Yin e Yang? Sim. No lado branco tem uma bolinha preta e no lado preto tem uma bolinha branca. Não, Deus não pode ter o mal em si dentro dele, coabitando ou coadunando com o bem. Agora, tem um propósito em Deus agir com o mal? Tem. E só Deus é o único capaz de criar o mal e controlá-lo. Sim. Com propósito. Não que Deus crie o mal simplesmente pelo mero fato de ser Deus, ele usar o mal como se fosse o Zeus sentado num trono com um monte de raios na mão. Qualquer coisa ele joga o raio no indivíduo. Aí Deus seria um Deus. Aí sim, Deus seria um Deus. Sim. Mal. Agora, se Deus tem o mal controlado nas mãos, é porque tem um propósito. Aí você vê, todos os seres foram criados por ele. Logo, a Trindade é autossuficiente, transcendente, incriado, eterno, com atributos incomunicáveis. Ambos, todos os três. Na divindade, contém os mesmos atributos. Todos os demais seres foram criados. Então, a partir do momento que a criação, da criação para cá, todo se torna existente. A palavra existência, existir, eu falo por mim, eu não consigo aplicar ela a Deus. Não. Porque Deus não existe no sentido de que a palavra existência não pode ser aplicada a um Deus que não tem começo, né?
Exato. A palavra existência só pode ser aplicado ao homem, Exatamente. aquilo que é criado. Aí vem, cria o ser, todos os seres angelicais. Aí num determinado momento, um deles resolve desenvolver, porque foi desenvolvido, não foi de uma hora para outra, foi desenvolvido, o desejo de querer ser um pouco maior do que Deus. A pergunta é, como é que brotou isso no coração dele, sendo ele uma criatura de Deus, e não havia nada antes desses seres criados a não ser o próprio Deus? Então é aquilo, Deus, mas o daí- mal como o mal como propósito sendo controlado por Deus. Se Deus ele tem essa ferramenta, é porque ele é o único capaz de controlar o mal. E também porque o mal é o mal em potencial. É como, tipo, eu deixo a janela aberta, pode chover, pode molhar dentro da... O mal é uma janela que estava aberta, é o mal em potencial. Por quê? A partir do momento que Deus te dá livre-arbítrio, isso no contexto antes da queda, né? Deus te dá livre-arbítrio, isso para suas criaturas, seja seres espirituais, anjos, arcanos, serafins, etc. Todas as O criações. ser humano, ele deu isso, então abre-se essa janela, porque eu não posso te dar uma liberdade se você não pode tomar decisões por si só, dentro desse contexto. Então, o mal entra no horizonte como um mal em potencial, ele pode vir a acontecer. Porque é fácil você... Porque Deus dá a Sim. partir daí responsabilidade. Olha, esse é o certo, esse é errado. Agora você, tendo liberdade e consciência de tomar decisões, você pode seguir esse caminho ou aquele. Quer dizer, o mal, Deus não é o autor do mal nesse sentido. Sim. De fazer com que você deliberadamente tome aquela decisão. Me induza ao mal. Exatamente. Aí vem a questão Você que vai com suas próprias pernas, seus próprios desejos. Você falou a questão de um Deus justo. Deus é justo nas aplicações de justiças no tocante ao infrator. Seria fácil você viver em um ambiente onde existe pureza. Você não é tentado. Não é colocada à prova a sua capacidade intelectual de analisar o contexto e decidir pelo que é certo e o que é errado. Porque só há pureza. Agora, quando eu sou colocado num ambiente onde eu tenho a capacidade de escolher, um exemplo, certa menina, melhor, um grupo de alunos foram visitar uma mina de carvão. E foi uma menina. E ela estava com seu vestido branco. Ela chegou para o chefe da mina e perguntou: olha, senhor, eu posso visitar a mina? O chefe falou: pode, claro que pode. Só que tem um porém. Eu não garanto se você vai conseguir sair de lá sem uma mancha no seu vestido. Está liberado para entrar. Agora, se você vai sair de lá pura, aí é uma questão sua. É você que vai ter que se precaver. Onde é que você vai andar? Você vai esbarrar nas paredes, você vai poder tropeçar e cair em cima do pó do minério. Então você não vai conseguir sair de lá branco. Tudo bem? Aí é com você. Eu libero a entrada. Agora, se você vai sair de lá com o seu vestido branco, aí é uma questão sua. Então você vê, Deus não é o criador do mal no sentido, não, eu tenho o mal dentro de mim, ao mesmo tempo o bem. Não, mas o mal como propósito, sendo o próprio Deus o controlador do mal. É o que Martinho Lutero fala. O diabo, sendo mal, é o cão na coleira de Deus. A ideia de cão na coleira é limite, é controle. E aí, a partir dessa ideia do mal, Deus se utiliza disso para cumprir os seus próprios fins, seus próprios propósitos. Com propósito. Né? Exatamente. Então eu acho que dá pra gente entender aqui. Mas nós vamos aprofundar provavelmente mais sobre esse assunto. Porque a ideia de justiça, Miquel... Porque entender a justiça, você tem que entender as origens. Porque como é que eu vou aplicar justiça num ambiente onde Por não que há... que Deus é justo, então? Porque dentro dessa perspectiva, alguém vai dizer assim: por que Deus vai me punir de uma coisa que Ele mesmo fez com que eu fizesse? Então eu sou predestinado a ser mal. Entendeu? Não faz sentido. Não há necessidade de condenação eterna, exemplo. Eu penso nisso. Por exemplo, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham. Caminho do bem, caminho do mal. Escolham. Ainda Deus dá a resposta. Escolham bem para que vocês vivam. Um exemplo. É só questão de exemplo. Se eu sou predestinado a ser um ladrão, eu não vou ter outra opção não ser roubar. Por que eu vou ter que comparecer diante de Deus no tribunal para ouvir da boca dele que ele está me condenando porque eu sou ladrão? Não há necessidade de um tribunal sabendo que eu já fui predestinado a ser ladrão e eu só vou fazer aquilo que o ladrão faz, que é roubar. Agora, se eu estou diante de um tribunal porque eu tive a consciência de que eu deveria ter feito bem e não fiz, eu vou ser punido, por exemplo, diante da justiça humana. Por que o juiz bate o martelo? Por que ele dá a sentença? Porque é entendido que todas as minhas atitudes foram contra a lei. Eu me tornei um infrator.
Eu estava consciente de que eu não deveria roubar, que eu não deveria furtar, que eu não deveria ter andado em alta velocidade numa rodovia de 80, eu estava 120, perdi o controle, pronto. Eu estava consciente porque tem lei que me mostra o certo e o errado. Agora, se eu vivo em um contexto em que eu sou levado a viver algo porque alguém me levou aquilo, não há necessidade de comparecer diante de um tribunal. A partir do momento que eu estou terminando meus últimos dias de vida, estou para morrer, pronto. Eu estou morrendo como ladrão e já vou ser lançado num ambiente de condenação. Não há necessidade de um tribunal. E essa perspectiva, inclusive, vai surgir uma corrente de pensamento dentro dessa perspectiva, que é o niilismo. Até tem um livro, eu tenho aqui, Assim Falava Zaratustra, né? Zaratustra ou Zoroastro? Do Nietzsche. Ah, do Nietzsche, sim, e sim. Ele fala do niilista é o quê? Não existe o bem e o mal, certo e errado. Não existe nada. Então não existe moral. Não existe, não. Então não existe moral. padrão de referência. Não existe moral. Porque tudo é permitido, tudo é lícito. Porque até ele conta lá uma historinha no começo do livro, que o cara, preocupado que vai acontecer depois da sua morte, tal, que vai acontecer depois, ele falou assim, não, mas não tem depois, não tem antes, não tem nada. Não tem referenciais, ele então, simplesmente tudo é o que se é. Então acabou. Você não tem data de nascimento, não tem data de aniversário, não tem data de morte, na perspectiva não niilista, tem nada de nada. Então você aparece no mundo, daqui a pouco uma outra aparece. corrente filosófica também que vai surgir disso, e tem inclusive alguns teólogos abraçando ela, é o universalismo. Inclusive você pode fazer o que você quiser, no final você vai ser salvo. Inclusive a capetada toda vai ser salva. Até o diabo. Você fala da capetada, tem que falar do chefe desse capeta. Tem que chamar ele. Você tocou no assunto, quem era universalista? O Champlin. Documentário. Não, mas tem alguns teólogos, inclusive muito conceituados, que têm essa perspectiva. Se eu não estou enganado, John Stott tem essa perspectiva. Ele pega alguns textos do Novo Testamento e entende que no fim de tudo... Mas isso não é também a visão anglicana ou é só a visão dele? Porque ele era anglicano. Eu acho que é a visão dele. Porque daí tem que ver também se o contexto da igreja anglicana não defendem... flertavam com as teses do universalismo. No sentido de que um dia eles entendem que haverá juízo e tudo mais, só que haverá um dia que todo mal será dissipado e inclusive aqueles que haviam sido condenados serão readmitidos. Porque a ideia... Só que daí isso cai em contradição ao que foi feito na cruz, né? Então... Porque esse povo vai ser redimido como? Se eles não creram em Jesus como Salvador. Só Jesus para libertar o homem do pecado. Se a redenção é só por Cristo, como é que vai haver redenção? Se já existe um meio de redenção que é Cristo, como é que depois de tudo ter acontecido, as pessoas não creram, elas vão se converter, elas vão aceitar? Mas aí não pode entrar numa questão espiritual, que a morte de Cristo ela é uma redenção espiritual, independente de épocas e... Então, mas daí isso põe... Não, só que essa é uma teologia perigosa por causa disso, porque você joga tudo por dentro. Não que eu esteja defendendo. A questão é, se existe uma ação sobrenatural na redenção, ela é suficientemente capaz de... em qualquer época... Ela pode ser capaz. Porém, eu não acredito assim, por causa que a Bíblia fala do inferno como eterno. Sim, mas... De um juízo eterno. Então eu não posso... E o que seria o inferno? Não é local para os pecadores, é local para quem nunca viveu um arrependimento. Então, porque se a Bíblia falasse assim, o inferno é temporal, usasse uma palavra em grego para falar de um tempo que a pessoa passará no inferno, não, a Bíblia fala que o inferno é eterno. E aí como que eu vou tirar quem está no inferno eterno e redimir ele? Não tem como. E onde é que vai ficar esse tal inferno? Mas vamos lá. Porque se vai haver... O tema já começamos quente o negócio aqui. Se vai haver novo céu, nova terra, onde é que vai estar localizado o inferno? Então. Ou será que o universalista está certo? Aí, não que eu defenda. Perguntas para outro podcast. Uma outra hora. Ezequiel 14, que é o texto da leitura bíblica em classe, eu vou ler na versão A Mensagem. Verso 12 a 21 diz: A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, se uma nação peca contra mim, vivendo de modo infiel, e eu levanto o braço contra ela e destruo suas provisões, fazendo faltar alimentos, que dizima pessoas e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó, os 3 grandes, vivessem no meio deles, isso não faria diferença alguma para a população. A justiça desses homens salvaria apenas a vida deles mesmos, e o decreto do Eterno, o Senhor. Ou quando faço animais selvagens passarem pela terra, de modo que todos tenham de sair da nação, tornando-a uma desolação, e ninguém mais ouse entrar nela por causa das feras.
mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, tão certo como eu sou o Deus vivo, nem mesmo seus filhos e filhas seriam salvos, mas somente os 3, e a nação seria arrasada. Ou quando levo à guerra uma nação e dou a ordem que comece a matança, causando morte de pessoas e de animais, mesmo que esses 3 homens vivessem ali, tão certo como eu sou, o Deus vivo, nem mesmo seus filhos e filhas seriam salvos, mas somente os 3. Ou quando espalho uma doença mortal sobre a nação, derramando a minha ira, matando pessoas e animais, se Noé, Daniel e Jó por acaso estivessem vivendo ali, tão certo como eu sou, o Deus vivo, nem os filhos deles seriam salvos. Só os 3 se salvariam por causa da sua justiça. Esse será o quadro, diz o Eterno Senhor, depois que eu tiver enviado os 4 juízos catastróficos sobre Jerusalém: guerra, escassez, animais selvagens e doenças, para eliminar as pessoas e animais. Mas vejam, acreditem se quiser, haverá sobreviventes. Alguns dos filhos e filhas serão retirados da cidade. Quando eles chegarem e assim a salvação deles se comprovar, vocês perceberão de que tipo de vida eles foram salvos. Vocês saberão que o juízo severo eu trouxe contra Jerusalém vale a pena e que era necessário. Sim, quando perceberem o tipo de vida que eles estavam levando, vocês se sentirão bem melhor e enxergarão o motivo por trás de tudo que fiz em Jerusalém. É o decreto do Eterno. Muito forte, hein? Nesse, ele usa 3 vezes falando sobre Daniel, Noé, Daniel, Jó e Daniel. E Jó, os homens mais justos, mas mesmo assim só salvariam a eles mesmos. Porque a questão da introdução, que tem uma aplicação de juízo especificamente à nação, mas ela também é aplicada não com os mesmos itens a todas as demais nações, porque serve como exemplo. Se eu falei com Jerusalém, que eu falei através dos meus profetas, não me deram ouvido, Deus é aquele que vai falando. Sim, nós estamos numa crescente o livro, né? E diante de tudo que Deus já havia falado nos capítulos anteriores, né? Sobre os falsos profetas, sobre a questão do templo ter sido profanado, etc, etc, etc. Precisava vir o quê? Juízo. E o juízo era inevitável, como ele já vinha dizendo também lá atrás, no começo do seu livro, que o juízo iria vir, não tinha, era inescapável. Só o remanescente fiel que seria livre, vamos dizer assim. Aqueles que foram marcados com tinteiro? Só quem de fato era o remanescente. Como no final do capítulo 14 aqui, vocês perceberam que, tipo, haveria ainda o remanescente ainda, que é o povo que vai voltar, né? Do cativeiro e vai recomeçar tudo ali. Como havia remanescentes entre os cativos, etc. Inclusive Sempre houve o remanescente ali do seu povo. Porém, o juízo viria. Era inevitável. E nem se, né? Que nós vamos observar na lição, Noé, Daniel, Jó intercedessem para que Deus livrasse ou vivessem no meio deles, Deus não livraria. O juízo viria de qualquer jeito. Talvez ele salvaria a sua própria vida, mas não salvaria a de ninguém, nem dos membros da sua própria família. Se você olhar pela questão, é citado, se não poderia ser citado, Noé e os seus, Jó e os seus, mas está falando justamente de 3 pessoas. É o caso lá, Noé salvou sua família. O Jó salvou sua família, né? Os filhos morreram, mas morreram salvos, né? Ele tinha 10 filhos no céu e depois 10 filhos na terra. Deus restituiu tudo em dobro, né? Daniel provavelmente era eunuco, não tinha família. Porém, nós vamos ver alguns exemplos aqui de oração intercessória em relação a juízo. No caso aqui, nem se eles... Pensa na pessoa mais piedosa que você conheça. Nem se essa pessoa orasse e intercedesse para você ser livre, não teria jeito. O juízo viria de qualquer jeito. Porque aquela questão é como se Deus colocasse uma ampulheta em Israel, e melhor em Judá, que é o reino do sul, e a areia, ela tende a cair. Não tinha escapatória. Então você vê, a areia está lá 100%, 90%, 80%, 70%, até chegar. Esse tempo que a areia está em cima é o tempo que Deus está falando. Só que quando a areia zera, já deu tempo.
Já deu tempo pra você, por que eu vou dar mais outro tempo? Deus não vai virar ampulheta de ponta cabeça pra começar novamente, 100% de areia pra cair pra 90. Senão Deus vai ficar toda hora virando ampulheta. Não, a ampulheta fica numa posição, Deus fala, ó, 100% de areia. Nada aqui ainda. A mensagem começa. Se arrependo, se arrependo, se arrependo. Quando zerou, pronto. Já é o tempo dele, já é Sim, porque... por isso que a gente tem que entender que esse capítulo que está falando sobre a justiça de Deus não é a justiça de Deus aquela para justificação, tal. Embora haverá apontamentos para isso depois. Mas nesse momento aqui está falando de uma justiça iminente. De situações que a ira de Deus já tinha... a taça da ira de Deus já tinha se enchido. E aquele povo havia pecado, alguém usa o exemplo da própria ideia da apostasia, né? No caso ali, eles eram apóstatas. Eles estavam apostatando a fé, pisando em tudo aquilo que Deus havia determinado na lei. Não havia arrependimento, mesmo eles tendo sido levados para o cativeiro. E o que Deus iria fazer? Ia ficar de braços cruzados e tá tudo bem? Não, ele tinha que agir conforme aquilo que ele já havia falado na sua palavra. Aí você vê, então... Porque aqui também é outro contexto. Aqui é a aliança da lei. E segundo a aliança da lei, tem bênção e tem maldição. Então não tinha pra onde correr. E a questão é, aí você vê que ninguém é predestinado. Senão dá a entender. Eles estão em Judá, são levados cativos para Babilônia, continuam do mesmo jeito. Então é proposital. É Deus que está incitando eles. Vocês são mal aqui, vou levar vocês a continuar sendo mal porque eu quero de um jeito ou de outro pesar minha mão. Não, Deus já falou. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição, o caminho do bem e o caminho do mal. Pronto, ainda Deus dá a resposta. Escolham o bem, para que vocês vivam. Então quando eles fazem isso, porque é a fala de Deus para Moisés. Moisés, eu vou destruir esse povo e vou levantar um povo novo através de você. Moisés disse, não, você não vai fazer isso. E Deus é enfático. Esse povo é de dura serviço. Pensa num povo desobediente. Miquel, Mar Vermelho se abrindo. Exército de Faraó destruído. Maná caindo. Codornizes caindo. Uma coluna de fogo à noite, que servia tanto para clarear como para aquecer, porque no deserto a tendência, na parte da noite a temperatura cai. De manhã uma nuvem que cobra do sol. Deus está provendo. Os inimigos vêm para atacar. Deus guarda. O Monte Sinai está lá fumegando, pegando fogo, está raios e trovões, o povo não quer chegar perto, estão vendo Deus, não assim literalmente, mas estão vendo Deus agindo para ser o que eles são. Então Deus já está se mostrando como Deus verdadeiro. Mas o que eu faço? Não quero. Aí você vê, a ação do pecado, ela leva justamente o homem a não querer Deus. Só que daí essa ação é consciente. Não que Deus está incitando, vai lá, faça isso mesmo. Eu tô querendo fazer alguma coisa aqui de si, mas eu não tenho motivo, porque vocês não pecam. Então, Deus não vai incitar ninguém a pecar. Vai contra a moral dele. Agora, eu apresento, Deus dizendo, eu apresento a lei. Não faça, porque se não fizer, tem isso. Agora, se fizer, tem as consequências. Então, está explícito a questão da vontade de Deus. O juízo era algo inevitável. Porque Deus queria o bem, porque vale ressaltar, quando a gente olha para o aspecto da justiça de Deus na Bíblia, e alguns leem erradamente o Antigo Testamento em relação a isso, Deus que aplica a justiça é um Deus mau, um Deus sádico, é um Deus... Não! O juízo e a correção de Deus é porque ele é bom, não porque ele é mau. Porque o maior juízo é ele não corrigir, ele não disciplinar, ele deixa ele fazer o que ele quiser da vida dele, deixa ele pro buraco, sem ninguém dizer pra ele que ele precisa se converter, mudar de vida. Quer dizer, se Deus assumisse a posição da passividade em relação aos nossos pecados, nossos erros... Feriria a moral dele. Não, e outra coisa, mostraria que ele é mau, não que ele é bom. Agora, quando ele corrige, quando ele disciplina, quando ele faz todas essas coisas, ele tá dizendo, eu sou bom, eu sou soberano e eu quero ser melhor. Mesmo que isso faça com que você sofra. Mesmo que cause dor. Mesmo que isso seja uma dor. Sim. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor pra nós. E outra coisa que o Jeremias disse lá no livro de Lamentações, de que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Então quando vem o juízo, não deveríamos olhar pra Deus e reclamar. Deveríamos olhar para o que nós fizemos para estarmos vivendo isso. Porque o juízo veio, não foi uma coisa assim, vamos mandar um juízo lá porque o Gediel não tem nada que fazer, vamos mandar um juízo lá. Não é assim que funciona. É a mesma coisa, você de que você queixou? Queixa dos seus próprios pecados. Você está na sua casa, de repente o oficial de justiça bate, Miquel Alves, então é intimação, você tem que comparecer diante do juiz porque você está sendo acusado de andar em alta velocidade na rodovia tal.
Aí você fala, mas nem habilitação tenho, não tenho carro, meu pai não deixa pegar o carro dele, estranho, eu nem conheço a rodovia, sinto muito, você vai ter que comparecer. Chega no dia de juízo, Miquel, você está sendo condenado, mas condenado por quê? Não, porque eu quero. Aí ele criou uma história lá, não, você, além de ter condenado sem contexto, ele ainda inventou uma história. Você estava... Não, senhor juiz, eu não estava, não conheço esse ambiente. Não é a justiça brasileira. Né? Que você tem os ministros aí a seu favor. Mas vamos lá. Só não cita o nome dele, hein? Senão ele barra nós aqui. Senão ele vai dar censura. Primeiro tópico aí sobre a identificação do juízo divino. Né? Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado. O discurso profético nas Escrituras ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. E Deus estava avisando o tempo todo. Exatamente. Em toda a linguagem bíblica, você vai encontrar o juízo sendo aplicado, mas antes Deus levantando profetas para dizer se arrependa. Para que não venha, inclusive, o juízo. Aí o povo não obedece, faz o que quer e o juízo vem. Como cumprimento daquilo que Deus já tinha falado. Quer dizer, Deus ainda levanta gente para dizer assim, não peque. E o camarada, não, eu quero pecar. Aí vai lá e peca, daí vem a consequência. Deus ele é tão misericordioso, né, que a Bíblia diz que ele é rico em misericórdia. Então poderíamos entrar numa questão que Deus tem essas pessoas para... Lembra de Jonas? Sim. Jonas falou assim, eu não quero pregar porque eu sei que Deus ele tem coração mole. Ele, se eu pregar, esse povo vai se arrepender e eu não quero que ele se arrependa, porque ele é um profeta meio contraditório, né? É o primeiro profeta da Bíblia que você encontra que prega. Ele é do contra. Ele prega, todo mundo se converte. Ele não quer. Ele não quer que o povo se converta. Ele quer o juízo de Deus apenas e depois que o povo se converte, ele fica triste. E ainda acha ruim porque a boboreira morreu, secou. É meio contraditório, porque hoje, quem que não queria ser Jonas? Você entra numa cidade, você prega uma mensagem, todo mundo se rende, o seu nome ia estar nas páginas de todos os jornais. Sim. Você ia ser o cara, o responsável pelo avivamento daquela cidade, o cara fica triste. Que ele não queria que aquele povo se converter. É o que acontece. Então assim, mas Deus, e veja bem, vai estudar quem é Nínive, quem é o povo de Nínive. E Deus ainda usou de misericórdia. E é uma nação ímpia, não era uma nação judia. E Deus mandou o profeta lá pregar para ele. Aí você entra nessa questão. Será que existem algumas pessoas que são, de fato, colocadas no mundo para propósito? Por exemplo, Faraó. Ele já era de coração duro, Deus endureceu o coração dele para que Deus se revelasse como um Deus poderoso, para que as pessoas um dia conhecessem quem é Deus. Na questão de Judas. Então essas pessoas que são obstinadas, que são de duro serviço, já não são do próprio Deus, para que Deus possa se revelar como justo. É um jeito de Deus mostrar o lado justo dele, então ele precisa ter algumas pessoas que vão andar na contramão da vontade dele, para ele poder aplicar a justiça, para que todo mundo enxerguem, para que todas as pessoas enxerguem alguns atributos de Deus. Por exemplo, o camarada, ele nunca vai ser bom. Não, ele é assim, para que depois alguém aplique a justiça e todo mundo, olha, agora eu enxergo o lado justo de Deus, agora eu enxergo que Deus de fato é um juiz. Então a única forma de aplicar a justiça é sobre alguém que vive infringindo leis. Pode ver, Miquel, o tempo todo, deuses. Lê Juízes. E veio a nação tal, pronto. Eles sofriam. Levantou e surgiu um juiz. Eles ficavam pianinho. O juiz morria, voltava de... Por quê? Essa inconstância. Então, mas por que eles eram inconstantes? Mas porque eles viveram tantos anos no Egito. Não. Uma geração viveu, essa geração morreu. Tudo bem que era passado oralmente a questão dos ensinos. E a questão que é a libertação deles, a questão da idolatria, só se vai dar no cativeiro babilônico. E quando eles voltam, eles nunca mais caem na idolatria. E você pega os reis de Israel. Ezequias. Crente. Quem que foi o filho de Ezequias? Crente. Cara perverso, puro, sujo, moral. Por quê? Aí você dá pra entender uma outra questão. Questão de caráter e de seguir de fato os ensinamentos do próprio pai. Samuel. Um homem de Deus. Lê 1 Samuel capítulo 5. Quem eram seus filhos? Nenhum dos filhos dele foi indicado. É interessante você falou do filho lá de... Ofni e Finéias, filhos de Eli. De Samuel.
Se eu não me engano, um dos nomes dos filhos dele lá era Joel. Eu sempre esqueci E esse Joel era pai de Emã, que é aquele do Salmo 88 que eu tava falando. Ah, do Salmo, sim. Que fala que ele tinha um sofrimento desde a sua mocidade, que alguns até acreditam que possa ser um sofrimento atrelado à sua família. Porque o pai era um pai rejeitado. Maldição hereditária? Era um pai rejeitado, né? E como ele veio de um contexto também diferenciado lá. Que ele veio da ordem dos coatitas lá. E depois dos coraitas, que eram Corá tinha, né, feito a rebelião lá. Merari, os meraritas, os gersonitas e os coatitas. Mas é um tema para outro assunto. Mas dá um assunto forte aí nesse... Por que eu estou falando isso? O que a Bíblia vai dizer? Existem vasos que são colocados para a honra e vasos que são colocados para serem desonrados. Então, essa questão do endurecer. O coração do homem... Porque nós temos que entender a questão antes da queda e depois da queda. Antes da queda, não há pecado. O ser humano é perfeito em tudo. Né? Não há mancha, não há nada ali. Não há mácula em momento algum. Não há mácula, perfeição total. Agora, depois da queda, é completamente diferente. Então, o coração do homem já é... O ser humano nasce. Davi diz que em pecado fui concebido. Desde o início, o pecado está ali. Faz parte já da natureza humana. Alguns vão cometer mais pecados para uma área, outros para outra. E assim vai sendo. Mas a questão a doença, né, do pecado, o vírus pecado, entrou na gênese humana. E alguns vão ser mais propensos e pecarão mais sobre determinadas coisas, outros menos. Mas pecado é pecado. E ponto final. E aí, porém, a mensagem do Evangelho, de restauração, de transformação, a própria mensagem de Cristo como Salvador, sempre estará em Gênesis 3,15. É o proto-evangelho. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, Deus revela o plano de salvação em Cristo. Então, não tem ninguém indesculpável diante disso. Porque está aí um meio de salvação, meio é Cristo. Então, assim, os profetas, eles fazem esse discurso, né, apontando a ira de Deus, mas ao mesmo tempo, você vê a ira e a misericórdia de Deus ali, caminhando juntas ali, porque Deus quer o arrependimento desse povo. Segundo o subtópico diz, a primeira parte do oráculo, a expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz que se recusa a ouvir a sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome, extermina de seus moradores até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Quer dizer, o sofrimento aqui, né, viria guerra, escassez, até mesmo animais selvagens e as doenças. É o que aconteceu sobre a tudo o que aconteceu com eles. Agora, pode acontecer com todas as demais nações? Pode. Da mesma forma que ele aplicou juízo sobre Judá, que é o Reino do Sul, então serve como modelo. Se aconteceu aqui, eu posso aplicar o mesmo contexto. Aí você vê, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu virei, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Pode ver que a última coisa é sarar a terra. Mas é condicional. Agora você pega uma nação que não quer. Opa. Aí agora eu faço a pergunta. Alguém pode perguntar aí. Mas será que isso aqui, que é para ajudar, se aplica a uma nação dos dias atuais? Ao Brasil, por exemplo. Vamos pegar o nosso país. Será que se aplica isso aqui ao Brasil? Não, por que não aplicar? Por quê? Por que se aplica? Porque Deus é o soberano do universo, não é só do povo de Israel. Exato. E, inclusive, na segunda parte do livro, ele vai liberar palavras proféticas às nações vizinhas. E vamos lá. Quer dizer, quem é o Deus dessas nações? Quem que institui as autoridades? Romanos capítulo 13. Todas as autoridades são constituídas por Deus, porque nenhuma autoridade não veio a não ser que seja a mando de Deus. Qual é a resposta de Jesus para... A questão lá, olhe para Daniel na Babilônia. Ele profetiza para 4 reinos que virão para frente. Sim. De séculos que virão à sua frente. Sim. Os babilônicos, depois os medos, os persas, os gregos e os romanos. Sim. Quer dizer, Deus não é o dono da história, o soberano da história?
E a questão é, o que Jesus respondeu para Pilatos? Você só é uma autoridade porque alguém te deu essa autoridade. Então Romanos capítulo 3, toda alma esteja sujeita às autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. E o próprio Paulo fala também que devemos orar e fazer deprecações por todos os que estão em eminência, são autoridades. Então se eu entendo Deus como ser soberano... E Paulo falando isso, os cristãos iriam ser perseguidos, ser lançado lá no Coliseu, ser comido pelos leões lá, pelas feras lá. E esse povo tinha que orar pelas autoridades, pelos imperadores lá que fizeram perseguição à igreja. E aí? Então eu faço isso? Então é aí que é a questão. Se eles são autoridades, eles são constituídos por Deus. Porque eu entendo o seguinte, Deus é soberano, é como um maestro. Só existe uma batuta, e essa batuta está nas mãos dele. É ele quem determina, no caso, o som de cada instrumento. Não, e é só a carta aos Romanos que ele fala no capítulo 13. Ele está escrevendo para os romanos, que estão em Roma, na capital do Império. Sim. Falando sobre submissão à autoridade, que quem é a autoridade é um ditador pagão, que não comunga da fé dele. Idólatra, tudo do avesso. Ele está falando assim, ore pelas autoridades. Parece uma incongruência, né? Parece uma loucura. Qual que é a fala de Jesus? Orar, vamos parafrasear. Orar pelos seus amigos é fácil. Agora, é difícil orar pelos seus inimigos, aqueles que vos perseguem. E uma autoridade, exemplo, você pega a Nicarágua, Ortega. Ortega tá lá, fazendo Coreia do Norte. O que está fazendo. A Rússia. Coreia do Norte, China, aqui mesmo na América do Sul, vários outros países. Não são autoridades? Então, romanos, inclusive você trouxe uma reflexão lá na sede no domingo. Todas as coisas cooperam para o bem. Coopera de qual jeito? Me leva para mais perto de Deus, me faz acreditar mais, porque aí a minha dependência é unicamente em Deus. Então Deus aplicou justiça sobre Judá, então serve como exemplo. Se eu fiz com Judá, com o Reino do Sul, posso fazer com qualquer nação. Qualquer nação. Então, até eu gosto... Isso aqui é importante nós falarmos. Tem muita coisa que a gente tem que ter muita seriedade para falar. Porque tem pessoas que falam assim... Por exemplo, vem um governo X, que é do meu gosto, aí eu falo assim, é a vontade de Deus. Provavelmente deve ser mesmo. Mas se vier um governo ruim, não é a vontade de Deus também? Seria então, soberano? Porque quem governa é Deus. Quem põe rei e tira rei é Deus. A questão é a soberania. A questão não é não é porque é um governo bom, não é da vontade de Deus, se é um ruim, não é da vontade de Deus. Não! Tudo é da vontade de Deus. A questão é que Deus tem propósito que eu, Miqueias, não entendo e que o Jadiel não entende. Então, na minha perspectiva, é mal. E talvez seja mal porque Deus quer que seja mal, porque o propósito dele é de fato a disciplina e o juízo. Então. Porque é assim que Deus faz. O fato de todas as coisas cooperam para o bem não significa que todas as coisas que me acontecem serão coisas boas. Vai vir coisa ruim, vai vir porta fechada, vai vir tempestade, vai vir deserto, vai vir uma série de situações. Mas todas as coisas têm o quê? Cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. E por exemplo, você vê a questão... Já ouviu falar de um renomado advogado nova-iorquino chamado Horácio Stanford, que compôs aquele hino de paz, a minha alma deseja estar com Jesus, sou feliz, sou feliz. Dá uma olhada na história para você ver. Ele perde, se eu não estiver enganado, 4 filhas em um naufrágio. Chega a notícia para ele. Ele era cristão, servo de Deus. Chegou a notícia para ele, olha, você perdeu 4 filhos no naufrágio. Ele pega uma embarcação, vai até o local onde aconteceu o naufrágio, que ele teve a perda das filhas. Ele compôs essa música. Pode ver, num contexto de calamidade, num contexto de tempestade, ele entendeu. Dizer, sou feliz. E aí? É contraditório? Parece uma coisa inaceitável. A mesma situação de Eliseu e a sunamita. Ela não tem filho, Geazi fala pra ela que ela vai ter um filho, o filho nasce, daqui a pouco o filho morre, ela vai atrás do profeta. Parece que ela tá vivendo um juízo, parece que tem alguma coisa errada com ela. O profeta pergunta, vai bem com a tua casa? Vai bem com o teu marido? Aí a terceira pergunta, vai bem com o teu filho? Ela diz, vai tudo bem. Como é que eu consigo... que está tudo bem. Quando não está aí, tudo bem... É aí que a fé me quer. Então, se existe uma ação de Deus em cima de um governante, para esse governante ser o instrumento de Deus, porque tem um propósito. Qual que é a fala de Charles Spurgeon? Eu não gostaria de sofrer. Mas, se o sofrimento me leva para mais perto de Deus, então que eu sofra. É aquilo, novamente, a fala de Paulo aos Romanos, todas as coisas cooperam.
Vai cooperar sim. O difícil é a minha mentalidade entender esse exemplo. Posso falar de um contexto. Tem um... Assim... Ele o quê? Faleceu com 30 anos de idade. Irmão da Tamars. 30 anos de idade. 6 anos lutando contra o câncer. Os irmãos orando, a igreja orando, todo mundo orando. Pronto. Deus não quis curar. Eu tenho que entender também isso. Deus não quis. Por que Deus não quis? Porque tem um propósito muito maior do que eu imagino. Aí eu estava em casa, quando eu recebi a notícia, eles estavam indo para São Paulo para ver a questão do corpo. Eu simplesmente no quarto, eu estava de fato chorando. Perguntei para Deus, mas... E aí? Você não poderia ter curado? Você não poderia ter feito alguma coisa? Sabe qual que foi a resposta de Deus? Que é direta e cala você. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Pronto. Não respondeu a minha pergunta? Respondeu. Então, uma situação dessa, o que é que eu faço? Se porventura for uma ferramenta que Deus estará usando para me levar para mais perto dele. Eu me afasto de Deus ou eu me aproximo de Deus? Não, é aquela... Em meio à calamidade, em meio à situação difícil da vida. Eu não lembro o autor, mas fala... Por trás de uma providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Às vezes vem uma situação que é terrível aos nossos olhos. Catastrófica. Mas lá na frente você vê uma face sorridente, vê um propósito muito maior que supera inclusive a dor que você passou muitas vezes inicialmente. Então faz parte, é inevitável, não ter pra onde a gente correr em relação a isso. Eu tenho que entender que tem... Mas no caso aqui da nação era mais exatamente por causa do pecado, é consequência dos próprios erros. É fato que eu vou gravar um podcast amanhã mesmo, vai sair nas próximas semanas aí no canal, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. E minha pretensão é a gente debater esse assunto, por quê? Porque existem coisas que acontecem em nossas vidas que a gente não tem a menor ideia do porquê acontece. E não é por consequência de algum pecado, não é por causa de isso ou aquilo, simplesmente acontece. E aí, como entender isso? É uma questão a ser discutida que nós vamos pensar. Que entra também na questão do problema do mal, que nós falamos inicialmente. Vamos acelerar aqui, que a gente não consegue nem sair do... A descrição dos agentes do juízo. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. De agradecer a Deus, eles agridem as abençoadas colheitas. Quer dizer, é o caso aqui. Que Deus traria o juízo para esse povo e todo o sofrimento que viria sobre a terra, a escassez, a guerra, etc. Porque esse povo não estava reconhecendo quem era o Senhor da terra, quem era o que provia, né? O texto lá que eu já falei aqui em outras lições de Atos, Paulo, se eu não estou enganado, em Listra, e ele diz: quem manda a chuva, quem faz tudo isso é Deus. Falando a ímpios. Não tem a história lá do Deus que foi morto pelo javali? Que depois ele ressuscitava por causa das mulheres que choravam. Que é falado em uma das lições passadas. Esqueci o nome dele. É uma lição que fala sobre as abominações do templo. Deixa eu ver aqui. Porque acreditavam que ele que era o provedor, era ele quem... Tamuz. Tamuz. Inclusive até Porque apareceu. eles adoravam esse Tamuz, as mulheres, né? Acreditando que quem fazia as provisões da terra era esse Tamuz, tal de Tamuz. Que era tão Deus que foi morto por um javali. Então, só que daí Deus vem mostrar que, como um juiz, dizendo assim: cadê Tamuz agora? Um exemplo a terra vai ficar em sequidão. E aí? Devastada, abandonada. Então vamos lá, 1 Reis 17. Quem que aparece no contexto da nação? Quem que aparece no contexto de Acabe? Elias. Que não tem nem genealogia, só diz que ele é de Tisbe, lá das montanhas de Gileade. Se é Baal que manda chuva, então vamos ver. E que é um profeta que clama por justiça da parte de Deus. Sim. Porque quando ele disse lá, só sobrou eu,
E aí Deus, que não dá nenhuma resposta clara pra ele, só diz pra ele assim, ó, vai, unge Eliseu no teu lugar, unge não sei o que lá, Jeú e Azael. que era o rei das que na verdade era Deus respondendo o seguinte, eu tô no controle das coisas ainda, os juízos e a justiça vai vir no meu tempo e você fica na tua porque tem 7.000 ainda que você dobrou diante de Baal. Exatamente. É a questão, porque a justiça viria, mas viria no tempo de Deus, na forma de Deus. Então pra você ver, né? Baal aparece. É Baal que manda chuva? Pode ver que Elias fala, ó, segundo a minha palavra. Vamos ver se esse Baal pode então. Eu estou dizendo, Elias, o tisbita, digo que não vai chover, ponto final. Aí Deus fala, exatamente, Elias, eu compro a briga embaixo. Pode falar mesmo. Porque vamos provar pra Cabe, mostrar pra que... Cabe como é que funciona. E eu vou falar aqui uma coisa, profético isso aqui. Se você orar para que Deus faça justiça, ele vai ouvir. Se tem uma oração que Deus ouve é essa. O salmista, várias vezes, os salmos, ele clama por justiça. Não só imprecatório. Porque lá tem não o salmo tem também, mas os salmistas, leem os salmos. Quantas vezes ele não clama a Deus por justiça? Em muitas situações Deus responde. Não, um exemplo, né? Você pega a situação da mulher que importuna o juiz nos evangelhos. Ela importuna o juiz porque ela quer justiça. Exatamente. Faz justiça à minha causa. Não, eu sou um juiz. E ele sendo mal, ímpio, ele atende. Imagina o Deus que é justo. Aí você vê, por que ele atendeu? Porque ela importunou. Olha, eu quero justiça. É uma oração que Deus atende, é oração por justiça. Só tome cuidado como é que se Só faz que essa oração. Se você que estiver no alto do juízo de Deus, pensa bem antes de você orar. Senão vai comer o corpo, vai comer então, aí você vê, também. Deus usa todos os tipos de ferramentas como juízo. Mas Deus ele trabalha nisso aí. Segundo tópico aí, nós já estamos atrasados aqui. Sobre a petição que Deus não atende. Agora que o caldo entorna. Porque o juízo viria e era inevitável. E Deus, nesse capítulo que nós lemos, ele quer dizer uma coisa aqui. Ninguém, não adianta, pode ser o crente de mais oração, a irmã do círculo de oração, o irmão João, o irmão Antônio, que fica 10 horas de joelho dobrado todo dia, que jejua 3, 4 vezes na semana. Não me interessa, eu vou mandar o juízo e pode orar a irmã Maria, irmão João, a irmã Joana, pode fazer a campanha na madrugada, eu vou mandar juízo, acabou. Porque aí entra a questão, já está determinado que vai haver juízo, não vai adiantar orar. Eu mandei, vai acontecer. Agora eu só vou salvar os remanescentes, mas o juízo vai vir. Que é a questão aqui que é os exemplos que a Bíblia traz de intercessão, nesse caso aqui não se aplicaria. Isso aqui é duro. Imagine você, a pessoa chegar num ponto como esse povo chegou aqui, e você vai orar para que Deus livre, porque isso aqui tem muitas aplicações. Sodoma e Gomorra. Pensa bem, quantos juízos Deus não mandou pra minha vida e pra sua vida porque alguém intercedeu por nós? E a gente nem sabe. Exato, na eternidade a gente não vai saber. Você tá entendendo? Segundo, o poder da intercessão. Sim. A intercessão é poderosa. Tem filho que não morreu na mão de bandido, não morreu na droga. E tanta coisa que Deus livrou a pessoa porque alguém estava de joelho dobrado intercedendo por ela, como o caso de Abraão, Moisés, o próprio apóstolo Paulo em Romanos 10 e etc. Tem testemunho, Miquel, de irmã que estava mexendo, preparando o almoço. Deus falou, desliga o arroz, na verdade, desliga o fogo e vai orar. Ah, mas aí desliga e vai orar. Miquel, na hora você não sabe. Aí você entra no quarto, já bate o quê? Alguma coisa está acontecendo ou vai acontecer. Daqui a pouco liga, olha, aconteceu isso e tá bem, pô. Dá aquele suspiro. Por que Deus te incomodou a orar? É a batalha. Não, teve um caso, inclusive eu ouvi da boca de uma irmã, que inclusive é amiga, assim, tanto ela como a esposa, um casal de amiga, ela contou de uma situação de uma irmã em São Paulo. Deus falou com ela. Ora, redobra a oração, aumenta o seu tempo de oração, ore e ore mais. Mais ou menos um ano orando, Miquel. Até que a tempestade chegou. Aí ela entendeu. Por que Deus mandou ela orar? Porque era para acalmar a tempestade? Não. Para fortalecer ela a passar pela situação. Exatamente. Isso me faz lembrar de um texto, que é um texto de contexto de batalha espiritual. Paulo falando sobre isso, Efésios 6. Efésios 6. Que a luta não é contra a carne, é contra o sangue. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Se você tiver revestido da armadura de Deus, o dia mau vai vir, ele não tem para onde correr, ele vai chegar para todo mundo, mas se você tiver revestido da armadura de Deus, você vai ficar firme. E pode ver que aí não é nada meritório.
Não. Não é nada, não, eu venci porque eu sou o cara. Não, você venceu porque tem alguém por trás. Tem as armaduras espirituais. Exatamente. A armadura espiritual para vencer muitas vezes inimigos espirituais, não é nem carnal. Porque muitas das nossas lutas não são no Sim, campo humano, sim. é no campo espiritual e a gente nem sabe. E um exemplo disso é Daniel. Sim. O que estava acontecendo nas regiões celestiais? Daniel sabia? Daniel não teve visão disso. Ele só foi informado quando o Daniel viu no primeiro dia. Quando você começou a orar. Ele era tão íntimo de Deus que Deus falou, não, já leva a resposta para ele lá. Primeiro dia. Os demônios lá em cima. Aqui vocês não passam, não. Porque vamos tentar entender, conjecturar na nossa simplicidade humana. É como se Gabriel cruzasse o braço e falasse, tudo bem, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Aí Gabriel, que não é anjo de luta, mandou um Atos pro Miguel. Aí vocês ó, Daniel era íntimo da oração, que ele continua orando, é algo normal. Não veio no primeiro dia? Vou orar. Já era tão normal para ele orar. Uhum. Todo dia, 3 vezes por dia. Até que completou o 21º dia, a resposta não chega para Daniel e... Falei, tudo bem, então vamos mudar agora o trajeto. Não que você tocou no assunto, não que Gabriel não lute, mas a gente entende que ele é específico. Ele é o mensageiro mesmo. Ele poderia pegar lá e falar, tudo bem, aí vai deixar eu passar ou não? É que um porque a gente... o calmo, o outro é o Pedrão. Não, porque a gente entende o seguinte, cada um ele é chamado para uma situação. Sim. Por exemplo, se eu quero que você entregue a mensagem, não fale nada, você só chega, entrega a mensagem e vai embora. Agora eu quero que você entregue a mensagem, vá com a espada, porque se precisar, você... Opa, tudo bem, vai deixar eu passar? Não vai. Então agora é hora deixa eu passar ela aqui no esmeril. Mas não, porque cada um tem um propósito. Desembainha a tua espada, se prepare para lutar. Arranca e vai. É o que nós precisamos conhecer, que é conhecer mais o mundo espiritual. Sim. Alguém fala, eu não acredito em demônios, eu não acredito no diabo, eu não acredito nas vossas infernais da maldade. Opa, calma aí. Jesus foi tentado no deserto por quem? Pelo próprio diabo. E o próprio Jesus falou, eu vi ele cair do céu. Quem desgraçou a comunidade veio para trazer a desgraça. Inclusive a Bíblia fala que o Deus desse século cega o entendimento. Por isso que inclusive nós estamos num ambiente de culto. Enquanto alguém estiver pregando, convém que quem está ali tem um amadurecimento, tem uma vida espiritual de mais tempo, entra em intercessão, Senhor. Abençoa o teu servo que vai pregar. Ele já começou a pregar. Neutraliza, que tudo seja levado à obediência ao nome de Jesus. Se tiver alguma ação do mal agora para impedir a mente dos ouvintes de compreender a tua palavra, coloca por terra. Opa! Tem até um dos heróis da fé, eu não lembro o nome. Enquanto ele estava pregando, tinha um grupo de oração debaixo do púlpito. Um dos heróis da fé lá do livro do Orlando Boyer. Enquanto ele orava, ele pregava, debaixo do altar tinha um grupo de oração intercedendo. Que é isso? Gera um resultado fora do comum. Se as pessoas entendessem o poder da oração, elas oravam. Exatamente. Por não conhecerem o poder da oração e não orarem, vivem essa vida apática. E a questão não é aquela oração de que os grandes pregadores da história, os homens de Deus, eram homens de muita oração. Jonatas Edwards tirava 13 horas. 13! Mais da metade de um dia. Então, para orar e ler a Bíblia. Lutero, Calvino, Wesley, todo dia, a tabuinha lá, né, que as pessoas vão na casa dele, né? Tem lá o buraco no chão lá. A madeira tem até o formato do joelho do cara. E quem que foi lá e colocou os joelhos lá quando tinha, se não me engano, 5 anos de idade? Billy Graham. Sim. Colocou lá todo desconjuntado, falou, senhor, faz de novo. Deus falou, opa, é pra já. Você tá pedindo, eu tava precisando de alguém, é pra já. Pequenos, falou assim na simplicidade, senhor, faz de novo. Eu vou dizer até mais. Quantas orações feitas por esses homens do passado, Deus está atendendo hoje a oração deles. Porque quantas vezes a gente não ora, Senhor, levanta pregadores, levanta homens de Deus, abençoa essa geração, Senhor, abençoa o futuro da igreja. E quantas gente não orou assim? Se hoje Deus está levantando homens de Deus, mulher de Deus, gente de Deus, é porque alguém lá atrás intercedeu incansavelmente para Deus fazer alguma coisa nesse tempo. E eu tenho que entender o que? Eclesiastes. Então a gente tem que levar a sério essa questão da oração e da intercessão. Há tempo para tudo. Tem oração que você vai fazer hoje, você vai ver um resultado amanhã. O que Paulo fala? Um planta, um colhe. Quem é que dá o crescimento? Então enquanto tem gente jogando a semente, daqui um ano alguém vai vir atrás dessa colheiteira e um ano depois alguém vai usufruir do fruto. Então são 3 situações. Mas que a intercessão, principalmente quando uma igreja conhece o poder da intercessão, as coisas mudam. Aqui eu vou adiantar o processo aqui nosso sobre isso, mas exemplos de oração pela intercessão nós temos aí Abraão, né, Sodoma e Gomorra, questão de Abraão, Moisés, Samuel,
aqui não é citado, mas Paulo também é considerado intercessor. Quando você lê lá Romanos 10, ele dizendo que perderia a minha salvação para salvar o meu povo. E alguém disse que ele se baseia lá na oração que Moisés fez no passado. Se possível, risca o meu nome do livro, mas não prejudique esse povo. Que é oração intercessória. Aí, só que aqui, já o segundo tópico, um castigo inevitável. Né? Assim terá das rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada, chegando ao ponto de não havia mais retorno. Consciente. Quer dizer, consciente. Mesmo ao ponto dele usar, né, exemplos desses homens aqui. Ainda que fosse o mais piedoso, não haveria solução. É o exemplo que eu falei da ampulheta, porque a areia já caiu. Aí entra um outro ponto. E quando Deus não ouve as nossas orações? E ele diz, eu não vou atender. É o caso de Paulo também, quando ele pediu para ser livre do espinho da carne. Não, a minha graça de base acabou. Sofra caladinho. Como ele disse para Ezequiel, lembra que nós falamos? Lá atrás. Ora, você vai perder as delícias dos seus olhos. A esposa dele. Vai enterrar de manhã, de tarde você vai pregar. Pra lá. E nada de luto. E nenhuma lágrima. E nada de luto. Você não gema vai... em silêncio, fica caladinho. E aí? E você não vai entender o que é luto. Como que faz o negócio desse? Você vê, é ou não é desafiador? Que é a oração que Deus não responde. É ou não é desafiador seguir na íntegra o que Deus quer? O Miqueias, de um jeito ou do outro, o ser humano ele vai querer questionar, porque ele vai querer entender por que eu tenho que passar por isso, por que eu tenho que orar numa situação que eu não deveria orar, ou por que eu estou orando e Deus não responde. A ideia é não, Deus não responde porque ele não quer, ou ele não responde porque não é hora de responder. A ideia é, tem situações que nós estaremos na prova, e a ideia da prova se remete a um professor numa sala de aula, e o professor, quando aplica a prova, ele não fala com o aluno. Isso não significa que ele não está a observar o aluno. Ele não fala porque é momento de prova. Existem pelo menos 4 respostas de Deus. Sim, não, espera e o silêncio total. O silêncio é o que dói mais. O que dói mais é quando ele não fala nada. Porque ele não responde nem sim nem não. Você fica no vento. E ele tá ouvindo a sua oração. Esse é o mais dramático. Porque aí é a hora da fé. Porque você tem que crer que a tua oração tá chegando lá. E a questão é, silêncio não significa inércia. Exatamente. Deus calado não significa um Deus não atuante. É a própria exemplo da mulher lá. Você falou da parábola lá do juízo iníquo. Aquela mulher todo dia tava orando. O juiz deve ter falado, de novo? E ele, não. Mas lá, ainda o início da parábola, Jesus diz que o propósito da parábola é o quê? Para que eles perseverassem na oração. Insistência. Quer dizer, existem momentos que ele não vai dar uma resposta positiva ou negativa, porque ele quer que nós perseveremos na oração. Todas as coisas cooperam, então não é proposital, é proposital, tem um propósito. Ele fala assim, eu quero que o Gediel ora. Vai, ora aí, Gediel. Vai, você tá orando um pouco. Daí, não, mas senhor, eu quero uma resposta. Não, ora mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Exatamente. Então pode ser uma ferramenta. Aí quando a gente começa a desanimar, daí ele é misericordioso e fala assim, não, vou dar a resposta agora. Senão ele desanima de... E Deus conhece as nossas limitações, que ele não dá uma tentação maior do que a nossa capacidade. Não veio tentação maior do que aquilo que a gente possa suportar. E ele mesmo já provê o escape, então... Tudo o que eu falo, né, que Deus é pedagogo. E como pedagogo, ele pode nos levar para uma sala de aula, fazer a gente sentar na cadeira, colocar lá o caderno em cima da mesa, olhar para o quadro, e ele só vai colocar as lições no quadro. E quando ele coloca a lição no quadro, é isso daqui que eu quero para você. E depois que ele dá a prova, ele cala. Ele está lá, sentado na cadeira dele, olhando para mim, e simplesmente ele não fala... E quando eu olho para ele, eu vejo ele olhando para mim. Pode ver que não é um Deus que está assim, ele está aplicando a prova e ele está lá. Não, ele aplica a prova, ele está de olho. Isso é zelo, isso é cuidado, isso é proteção. Porque ele sabe que nesse momento, o que o inimigo pode fazer? Começar a atacar. E aí, ó, não é o salmista que diz no Salmo 14? E disse honesto no seu coração, onde é que está Deus? Aí o diabo pode aparecer, aí camarada, ele está em silêncio, hein? Aí o que Deus faz? Deus já arregaça a mão em você, já apareceu por aqui, ó. Agora é hora de eu te pegar. A ideia de proteção. Ele não quer falar, mas ele tá agindo. Sim. Agora pensa bem, Deus, se tiver 10 justos lá, o senhor vai fazer isso? Não, não faço. Pode ver. Não. O tempo todo pedindo. Só um recorte antes de nós avançarmos.
O Abraão tinha uma fé muito grande, gente. Porque Não. aonde que ele achou que ia ter 50 justos numa cidade? Pô, os caras ali eram tudo O pervertido. povo tava em Sodoma e Gomorra e não tinha nenhum justo lá. Nem o próprio Ló era justo. Foi misericórdia de Deus. Embora lá em 1 Pedro vai dizer o justo Ló, não era por méritos pessoais, porque o Ló era o trambiqueiro da história. Ele foi salvo pela misericórdia de Deus mesmo. Porque aquele cara lá tinha tudo para não ser salvo. Né? Deus tira Ló a reboque de Sodoma, porque ele não queria ir embora. Inclusive a mulher dele virou uma estátua de sal porque ele não queria ir embora. Saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Virou uma estátua de sal. Você vê como que a fé do cara era grande. Terceiro aí? Que é o que nós já estamos falando, né? Quando Deus não atende a oração intercessória do justo. E aqui fala também o que seria o pecado para a morte. Alguém pode pensar, é o adultério, a fornicação, aí fala mais de um contexto de apostasia. Sim. Que é justamente o Que camarada... tem aquele texto polemicíssimo de Hebreus capítulo 6. Porque se ele apostatou, porque de fato está morto. Uhum. Então é um pecado para a morte, ele está morto espiritualmente. O que João fala para isso? Eu digo que não ore. Uhum. O apóstata pode voltar, ele pode retroceder. Ou não. Uma vez apóstata, sempre apóstata. O apóstata não volta. Mas se o único pecado imperdoável é a blasfêmia, ou será que o apóstata, Não, ele entra a como Bíblia diz que não blasfemador? tem a apostasia, né? O apóstata não tem conversão. Mas aí que é a questão. Que é, é por isso que a intercessão aqui é inválida. Mas ele blasfemou? Daí você discute com Deus. Não, é essa que é a questão. Se a Bíblia fala que o único pecado Sim, que não tem perdão mas acaba sendo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a apostasia é negar, é cuspir em tudo, né? Então, mas negar no sentido de eu não quero. Sim, ó, não no sentido de atribuir. Eu gosto desse texto. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, no caso de Jesus nos Evangelhos, é quando Jesus estava operando milagres pelo poder do Espírito Santo, que a Bíblia é bem clara. Uhum. Se cumpre na vida dele Isaías capítulo 61, e o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele era usado pelo Espírito. O Espírito estava lá, opa! Aí os fariseus, a cambada lá da religião elite da época, diziam, não, ele expulsa os demônios por Beelzebub. O que eles estavam querendo dizer? Que quem operava na vida de Jesus não era o Espírito, era um demônio, era o próprio diabo. E isso é uma blasfêmia. Sim. É atribuir atos sobrenaturais de Deus ao diabo. Agora, o caso do apóstolo, por exemplo, eu sou cristão. De repente fala, Miquel, eu não quero mais ser cristão, não. Eu vou entrar numa nova religião aí. Porque o apóstata... Entra como blasfêmia nesse porque sentido. Porque a questão do apóstolo não é por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo a Bíblia, o apóstolo Paulo fala, aquele que pensa, né, estar de pé, cuide para que não caia. Quer dizer, o próprio cristão pode ir à queda, mas o cair do homem é levantar de Deus. É o filho pródigo, saiu, né, vendeu a herança, tal, lá, mas voltou, caindo se arrependeu. em si. Isso não é apóstata, esse é uma pessoa que caiu e foi restaurada. Agora o apóstata não. Vamos ler Hebreus 6, verso 4. Porque, e aqui é o que o texto diz sobre a apostasia. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quer dizer, todas as evidências é que era um crente. Né? As evidências é que era um crente. Foi iluminado, provou da palavra de Deus, porém, caiu. Não houve arrependimento. Não tem restauração. Que é o caso. Porque quem é o apóstata? Você está aqui, você fala que Jesus é Deus, nascimento virginal, santificação, tal. Você crê tudo isso aqui. O apóstata, da mesma forma que ele declarou que tudo isso é verdade, ele vai voltar e vai negar tudo isso aí. Ele vai negar que Jesus é Deus, ele vai negar nascimento virginal, então ele vai negar santificação, ele vai negar céu, inferno, ele vai negar tudo. Mas ele vai cuspir em tudo. Mas aí que é a questão, então ele nunca teve uma experiência. Então, aí que entra o negócio do apóstata. Porque eu parto desse pressuposto. É lógico que existem... Esse é um dos textos mais polêmicos da Bíblia, né? O que eu penso? Ele nunca foi crente. Que é o caso que Jesus vai falar lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, nunca teve experiência, né? Não, mas ele pode... Ele teve experiência, né? Curou demônios, expulsou demônios, falou em outras línguas, etc. Porém, o fruto do novo nascimento mesmo, nunca teve. Ele provou da questão espiritual no sentido de viver, de estar inserido naquele contexto religioso.
até ouviu Deus falar, sentiu. É o caso do Balaão. O Balaão também passou por esse processo, né? Ele ouviu Deus falava com ele, e ele era um apóstata. Ele era um profeta mercenário. Então, pode acontecer, pode, Jesus declara isso, mas não são crentes. Não são crentes. Vão negar. Porque a questão do apóstolo é a seguinte: uma hora ele vai se revelar quem de fato ele é. E vai desvirtuar, que é o que o apóstolo João vai dizer lá. Se fossem dos nossos, não sairia. Se saiu, porque não era. Porque se saíram, é porque não era. É a questão do apóstolo tá aí. Nos últimos dias, fala-se, né, de um grande número de apostasia que vai acontecer, né? Por fim, gente, vamos acelerar aqui, que eu nem sei quanto tempo já deu aí. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Era essa uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que ainda que estivessem no meio dela, entre estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, e eles por sua justiça livrarão apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos, seja que todas as vezes os 3 justos são mencionados. Vem acompanhado da chancela da autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová. Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Quer dizer, o povo estava rejeitando, no caso aqui, aquilo que não só Ezequiel estava falando, como Daniel, como Jeremias, entre outros, porque eles pensavam assim: não, no passado ele poupou Sodoma e Gomorra, no passado ele poupou de exterminar o povo porque Moisés intercedeu, no passado ele fez tanta coisa que livrou o povo de uma situação catastrófica, que chegou na nossa vez ele não vai livrar. Só que não era isso o propósito. Pode ver que mesmo com todos os remanescentes ali, chegou a hora do juízo, ponto. Mesmo que tivesse 200 remanescentes, eu vou ter que aplicar juízo do mesmo jeito. E aí ele pega os caras mais, na perspectiva assim, mais piedosos da história do povo de Deus, inclusive Jó e... qual é o nome do outro lá? Noé. Não eram israelitas, né? Eles não vale eram. Lembrar isso aqui. Exatamente. Porque Jó é antes de Abraão, ou no mesmo período, mas em lugares completamente opostos. E Noé é antes de Abraão. Noé a partir do capítulo 6. Exatamente. De Gênesis. Então, veja bem. E o Daniel é contemporâneo de Ezequiel e Jeremias. E ele é mencionado como... Pra você ver como que a fama de Daniel era grande naqueles dias. É moral, hein? O cara ser colocado do lado de Jó, de Noé. É moral. Porque, Jó, Deus que falou que ele era um homem reto, íntegro, que temente a Deus e desejável do mal. 4 pontos positivos acerca de Jó. O Noé, no meio de uma geração que Deus chega a se arrepender de haver feito o homem, ele achou graça aos olhos de Noé. Vi que não era justo. Você imagina? Imagina se Deus hoje, eu queria que Deus fizesse isso hoje, eu acho que eu não ia ser escolhido, não. Nem o gente. Mas imagina se Deus hoje faz isso. Olha, eu vou destruir Pindamonhangaba e eu vou procurar o mais justo de Pindamonhangaba para salvar. Será que eu ia ser? Ou do Brasil, do estado de São Paulo, ou da onde você mora aí? Imagina. Assim, será que nós seríamos escolhidos? Assim, não, eu vou dizimar toda a face da terra, Gideão. E eu tenho uma missão pra você vai construir uma arca. No caso, hoje seria uma espaçonave. Vai construir um foguete aí que eu vou mandar fogo na Terra. Você vai pra Marte. Já abre um ponto de pregação. Você vai pro Canadá do céu. Você vai pro céu do Canadá. Você vai pro céu do Canadá, entendeu? Vai falar do Raishi. O anjo Raishi vai vir e vai levar você. Então não perde a oportunidade. Eu tenho que falar o que é engraçado. Se ela estiver assistindo, deve estar. Mas aí você imagina, se Deus hoje olhasse pra terra e procurasse um justo, será que ele encontraria um Jó, um Daniel, um Noé? Tem. Existem homens, mas é esse o ponto aqui, porque nem se existissem esses homens aqui, Deus iria poupar. Porque chegou a hora do juízo. Você vê como que a coisa tá com justo ou sem justo, chegou a hora do juízo. Os justos vão ficar lá, vão ver o juízo e vão entender. É a hora do juízo. Ah, mas por que os justos não intercedem? Mesmo que eles intercedam, já chegou a hora do juízo. Inclusive tem até uma questão sobre Daniel que alguns intérpretes dizem que não é o Daniel, porque a escrita lá
de Ezequiel dá uma outra conotação, o outro diz, não, isso aí é questão de interpretação, de uma letra que foi colocada lá, poderia ser um exemplo, o Daniel, colocou lá Doniel, o Doniel, com uma escrita diferente, mas é o personagem. Então pensa bem, 2 homens, Noé constrói uma arca, tem todo um contexto. Jó passa por uma calamidade, que inclusive tem alguns irmãos que usam a expressão estou passando a aprovação de Jó. Eu não usaria esse termo, Miquel. Primeiro você não tem os atributos que Jó tem pra você passar pra prova que ele passou. A questão é, Jó perdeu 10 filhos, são 10 caixões. Num dia só. São 10 enterros, são 10 despedidas, porque ele teve que ir em caixão por caixão, vamos contextualizar hoje, pra se despedir de 7 homens e 3 mulheres. Funeral coletivo. E aí? E a mulher ainda falando na cabeça dele, amaldiçoa o teu Cartão Deus. de crédito estourado. Saúde debilitada. Ainda aparece, ele faz Bildad, Zofar e o mais novinho da turma que é Eliú. Eliú é o mais novinho, é o... Café com leite. Três amigos lá que choram com ele 7 dias, depois começam a questionar. Olha, Jó, é pecado isso aí. Só pode ser pecado. Aí no final Deus fala, se Jó não interceder por vocês, eu vou pesar a mão. Veja bem. Se Jó não interceder... Se Jó não interceder por você... Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E aí? Se nós entendêssemos, se a gente acreditasse, porque eu penso assim, se o povo entendesse e acreditasse no que a palavra de Deus diz, o povo orava. Não. Por isso que a Bíblia diz carregar a carga um dos outros, orar uns pelos outros, amar uns os outros. Comunicar as vossas culpas uns aos outros, comunicar ao santo as porque vossas é necessidades. princípio de Deus em todas essas coisas. Deus é um Deus plural. Deus é um Deus relacional. O propósito dele é a unidade. Sim. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem. Se a gente entendesse isso, a gente não vivia tanta prova que nem a gente vive. E para encerrar aqui, né, que nós já estamos falando, não é Daniel e Jó, né? É, o profeta Daniel. Que é essa questão de o profeta Daniel aí falarem que não é o... Para conclusão diz algo assim. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. Ok? É importante ter em mente esse conceito para não confundir com a justiça da teologia paulina que justifica o pecador que crê em Jesus. Uma coisa que são coisas distintas fé. Aqui. Né? Aqui está falando da justiça, retribuição no sentido da punição que vem. O pecado como uma consequência inevitável ali das ações dos homens. A justificação pela fé é outro departamento, outra realidade. Uma outra coisa que nós esquecemos de citar. Por que ele cita os 3 mais piedosos? Por que nenhum deles seria suficiente para resolver o problema também daquele povo? Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O único que pode interceder pelos homens pecadores diante do Pai é o próprio Cristo. O que o João fala? E nós temos 2 intercessores dentro da Trindade, o Espírito Santo e Jesus. Então, só tem um advogado que pode dizer assim, olha, eu resolvi o teu problema, livrei você, você tá aqui, tá liberado. Primeira epístola de João. Filhinhos, não pequem. Aí pode aplicar aquela questão ali em português. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, se pecarem, temos um advogado. Por favor, não é advogado. Dói quando ouço isso. Verdade, Miquel. Ele tem raiva da língua portuguesa do Irmãos, o advogado não é AD, é ADI. Dói ouvir advogado. É advogado, que é latim, é ADI. Pode ver, nós temos um advogado. O que Jesus falou? Convém que eu vá. Mas para que ele venha, convém que eu vá. E quando ele vier, vos fará saber tudo acerca de mim. É o Espírito Santo que leva a igreja a entender Cristo. Ele revela Cristo. Paracleto. O Consolador sobe, o Consolador desce. Então nós temos 2. O que é? Intercede por nós com gemidos e os 2 intercedem. Então pode dizer, o Filho intercede, porque ele é advogado, intercede como advogado perante o juiz que é o Pai, intercede, e o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, com palavra que eu não consigo entender. Não, e isso é lindo porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu orei tão mal hoje, nosso pensamento. Eu orei tão mal. Não existe oração ruim, porque o Espírito Santo intercede por nós. Ana, nem abrir a boca para falando, só melhor. Não existe oração. A oração que você achou que foi mais ruim, o Espírito Santo de Deus melhorou para você e ela chegou no céu. Pode ser que eu não sei como falar. É como se o Espírito Santo falasse, como se ele falasse, olha, ele tá querendo dizer isso. Como diria Paulo, é isso que vos digo, mistério. Mistério! Carioquês, mistério. Gente, é encerrada nosso CBDcast, que Deus possa iluminar nossa mente aí, vocês que vão dar essa aula, que Deus possa realmente
nos dá sabedoria para falar desse tema tão sério, importante e necessário nesses últimos dias. Deus abençoe vocês e até semana que vem.